Vamos fazer nossa meditação. Um bom sábado para todos. Que Deus possa nos ajudar, nos iluminar. Já fizemos uma oração e aqueles que estão na internet, façam uma oração ao Senhor, pedindo que o Senhor venha iluminar com o seu Santo Espírito ao que traz a mensagem e também aos que estão recebendo a mensagem. Vamos começar em 1 Pedro 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então Jesus é bem franco em dizer que nós que seguimos as suas pisadas e que somos chamados, padeceremos perseguições, padeceremos ódio de irmãos, de familiares, seremos atormentados pela besta, as duas bestas, tanto a religiosa quanto a do governo, que é representada em Apocalipse. Mas no capítulo 1 de Pedro, versículo 9, fala: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outros tempos não erais o povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tenhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Quem alcança a misericórdia? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. E passa a ser o povo eleito do Senhor, povo escolhido. Vós sois geração eleita, o sacerdócio. A comparação que ele nos faz de povo escolhido é uma comparação do sacerdócio, como os sacerdotes se comportavam para dar testemunho para o povo. Eram homens que tinham suas vestes dadas por Deus, as suas alimentações, as suas liturgias eram liturgias orientadas por Deus para impressionar o povo na sua santidade. Nós somos geração eleitas. E aqui Pedro está falando, já não é mais para os judeus, é para os gentios. Porque quando fala aqui que vós, em outro tempo, não erais povo, quer dizer, no versículo 10 de 1 Pedro 1, ele está falando para nós que, gentios, que aceitamos e reverenciamos os princípios de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos a misericórdia, porque nós nos arrependemos e nós deixamos a vida passada. Então, nós temos uma responsabilidade, porque Jesus, quando nos chamou, ele falou que nós seríamos o Israel da última hora, aqueles que obedecessem ao Senhor, para receberem o selo de Deus, do Deus vivo. E Jesus falou para os judeus
Se vós fosseis filhos de Abraão, vocês obedeceriam, fariam as obras de Abraão. Então, nós somos uma geração agora eleita pelo Senhor, um sacerdócio santo, que devemos hoje estarmos nos comportando de maneira digna do nome do Senhor. E em Lucas 4, versículo 16 e 17, fala o seguinte: Lucas 4, 16 e 17. E chegando a Nazaré, onde Jesus fora criado, ele entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Hoje nós fizemos uma meditação sobre essa parte, que Jesus recebeu o livro de Isaías, e ele abriu esse livro, e ele ensinou o que Isaías, que antecedeu Cristo como profeta, comunicou para o povo de Deus nas futuras gerações. E nós acreditamos então que o livro de Isaías tem credibilidade em seus escritos para essa geração eleita da última hora, que vai ser chamada pelo nome de Deus. E no capítulo 10 de Isaías, já que Isaías tem grande credibilidade diante de nós, por Jesus ter ensinado o livro de Isaías, fala no capítulo 10, versículo 21. Vamos ler do versículo 20 em diante. E acontecerá que naquele dia, que os restantes de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó, nunca mais estribarão sobre aquele que os feriu. Antes estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel. O restante se converterão ao Deus forte, sim, o restante de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, se multiplique, abre igrejas, se multipliquem, só um remanescente dele, um pequeno remanescente dele, se converterá. Uma destruição para os últimos dias está determinada e transbordando em justiça. Porque determinada já a destruição, o Senhor Deus dos exércitos a executará no meio de toda a terra. Os ventos serão soltos, ventos representa destruição, e em Apocalipse 7 fala que os anjos que estão segurando os ventos soltarão os ventos da destruição. Ainda que meu povo fosse como a areia do mar, se multiplicasse, só um pequeno remanescente dele se converterá. Nós temos um conselho em Isaías 2,
que essa profecia não se cumpriu com o povo de Israel literal, mas ela se cumprirá nos últimos dias com o povo de Israel espiritual. Versículo 2 de Isaías 2. E acontecerá que nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume das montanhas e se elevará por cima dos outeiros. Para lá concorrerão os povos, a ele todas as nações, como foi na época de Salomão, a rainha de Sabá, como todos os governantes das terras, vieram admirar a Salomão. Verso 3: E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Deus estará morando em meio ao seu povo, como ele sempre quis morar. Jerusalém representa onde Deus faz a sua morada. E para esses últimos dias, Deus nos aconselha, como fala no versículo 2, sair de Babilônia, Babilônia que representa cidades. Babilônia era uma grande cidade. E aí nos aconselha a sairmos das cidades e taparmos os nossos ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, tapar os nossos olhos para não ver o mal. E Isaías 43 nos vai falar, no versículo 21, esse povo que formei para mim, o meu louvor relatarão. Então Jesus vai formar um povo nos últimos dias para testemunhar o seu louvor e relatar os seus louvores. Mas para isso devemos seguir os conselhos de Deus, como está no capítulo 33 de Isaías, no versículo 15, nos fala: o que anda em justiça e o que fala com retidão, o que rejeita o ganho da opressão, o que sacode as suas mãos todo presente, todo suborno, o que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. E no finalzinho do capítulo 14 fala: esses habitarão com as labaredas eternas. E no versículo 16 fala: estes vão seguir os conselhos de Deus para ir morar nas alturas, nas fortalezas das rochas. Serão o seu alto refúgio para não ver derramamento de sangue e para não ver o mal. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Se este livro de Isaías tem credibilidade para conosco, nós devemos ficar atentos com esses conselhos e meditarmos se é importante que nós façamos como Abraão,
sair do meio da nossa parentela, na circunstância que tiver, porque doenças sempre vão haver e vão se multiplicar cada vez que chegamos ao fim. Pessoas levadas pelo espírito do inimigo vão querer nos reter pelos laços de família, fora dos conselhos de Deus. E nós, que queremos ser fiéis, o que vamos decidir? Vamos ouvir a que voz? Qual é a vontade de Deus? Se a vontade de Deus está em harmonia com os conselhos que recebemos e com as críticas que recebemos, devemos então nos adequar aos conselhos de Deus. Mas, se são palavras que nos desanimam a seguir o conselho expresso de Deus, o que devemos fazer? Devemos ceder, em desobedecer, por causa da circunstância de pai, de mãe, de filhos? Ou nós vamos decididamente fazer a vontade de Deus, que todos podem fazer. A arca todos irão caber. Nós vemos espalhado pelas montanhas hoje, em muitos lugares, esperando trabalhadores, esperando pessoas para se prepararem para a chuva serôdia. E sempre o inimigo usa laços de família para poder atrasar o plano de Deus. Meus queridos, não vamos ceder às tentações. Todos têm a oportunidade de aceitar a entrar na arca. E aqueles que não querem entrar na arca vão sofrer o dilúvio. E nós não podemos estar entre eles, porque conhecemos os conselhos de Deus. O alto refúgio, que fala aqui em Isaías 33, versículo 16, é as montanhas, onde seremos protegidos pelo Senhor. Que possamos, neste sábado, meditar nessas palavras e analisarmos, pela luz do Espírito Santo, qual a posição que devemos tomar diante do Senhor. Que possamos estar determinados como Daniel e seus 3 companheiros a fazer toda a vontade do Senhor nessas últimas horas da história. É o meu desejo e minha oração para cada um dos irmãos. Amém.